Ei, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria falar sobre um verso de Isaías 4:1, que fala desse jeito aqui: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, do nosso vestido, né? Então, somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aí as pessoas, tem gente que dá uma explicação para isso, uma explicação literal, né? Uma explicação literal. É um texto realmente difícil. Eles acham que as mulheres vão virar prostituta mesmo, vão querer um monte de homem, coisa e tal. Mas aí quando você analisa direitinho o texto, você vê que não está falando disso. Não está falando da mulher prostituir isso e aquilo. Isaías, ele é um profeta messiânico, né? Ele previu aí, né? Ele teve instrução de Deus e fez a profecia sobre o Messias que ia nascer e tudo. Mas nesse capítulo 4:1 aqui, que ele fala disso aqui, naquele dia, mas que dia é essa? Que dia é esse, né? E que mulheres são essas? Que homem é esse? Né? Que pão é esse? Que vestido é esse? Então a gente tem que se perguntar. Então se a gente... tem gente que fala que é isso, né? Que eu falei, mas acontece que se você voltar, esse é o capítulo 4, verso 1, mas se você voltar no capítulo 3, você vai ver que Isaías está falando do final dos tempos. E no capítulo 3 ele fala assim, no capítulo 3, verso 13, explica um pouco, né? Fala assim: O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Quando é que o Senhor vai se levantar para julgar os povos? No tempo do fim. Quando chegar o tempo do julgamento, né? Vai julgar os povos. E Jesus não vai estar preocupado se a mulher tem uns vestidos, se não tem, se tem tanto de homem, se não tem. Porque o que está em jogo no mundo é o bem e o mal, é a salvação e a perdição. Não interessa o tanto de pecado que você tem. Não interessa o tanto de coisa boa que você fez. O que interessa é se você está do lado de Jesus ou do lado de Satanás. A Bíblia fala de mulheres como igrejas. Tem a mulher pura, né, a igreja de branco, lá de Apocalipse, né? E tem a mulher de vermelho, que é a mulher prostituta. Não é porque ela é prostituta que ela teve um monte de homem. É prostituta porque ela ficou entre dois pensamentos. Não sabia se seguia Jesus ou se seguia o mundo, entendeu? Não sabia se ela ficava com os pecados mesmo, com esse mundo aqui, ou se ela seguia Jesus e aguardava mesmo os novos céus e a nova terra, que Jesus vem cá, né? Então a pessoa às vezes vê assim, não entende direito, né? E aqui a gente vê que essas vestes, né, esse vestimento dela, ela quer vestir o próprio vestimento dela, mas ela lança mão de vários homens. Ela se prostitui, no caso, mas isso aí espiritualmente falando. O vestido que Deus quer que a gente veste é o vestido de justiça, é a justiça de Cristo. Então, quando ela fala, eu vou ficar com o meu próprio vestido, eu vou ficar com a minha justiça mesmo que eu estabeleci, entendeu? De acordo com o mundo, de acordo com o sistema, o mundo que a gente vive, né? Os avanços aí do mundo, então eu vou ficar com essa justiça do mundo. Ela não quer a justiça de Deus, ela quer a justiça do mundo mesmo. Então, para isso, ela lança mão de vários homens, quer dizer, ela está se prostituindo, então se você levar em consideração a figura da prostituição, a prostituição da mulher mesmo com o homem,
O homem também é prostituto, né? Porque ninguém fala do homem que está se relacionando com uma mulher. Vários homens com a mulher, já sabe que aquela mulher fica com vários homens, e eles estão todos prostitutos, na verdade. Então, por isso que não é prostituição, literalmente falando. É prostituição de você ficar entre dois pensamentos, entre duas justiças, a justiça própria sua e a justiça de Deus. Então, você tem que escolher. Você não pode falar, vou ficar com a minha própria justiça. Eu vou lançar a mão dessa justiça, né? Dessa justiça, daquela outra justiça. Então, ela lança a mão de vários homens, ou várias pessoas tomando conta da mente dela, entendeu? Mas ela só quer a justiça dela mesmo, que ela estabeleceu lá, a justiça própria. A gente vê isso porque Isaías, ele estava tendo visões, né? Estava tendo sonhos, visões, tudo de Deus. Então, Deus mostrava. E aí, quando chega um momento lá, que ele fala que, aqui fala, no Isaías 2, de 1 a 4, né? Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias. Nos últimos dias. Então não é agora, não é prostituição, não é vestido. É nos últimos dias como você vai estar. E aí quando você vê mais para frente também, aqui em Isaías 3,13, Isaías deixa claro que ele está falando do julgamento final. No final dos tempos, Deus quer saber quem se posicionou ao lado de Cristo ou do Evangelho ou se posicionou ao lado do inimigo. Né? Igual eu falei, em Apocalipse, fala da mulher vestida do sol e fala mulher da vermelha. E também em Efésios 6,4, as vestes, como está lá em Josué, como Isaías também, falou que ele era um homem puro, o anjo veio e colocou uma brasa na boca dele, ele falou, não posso fazer isso. A quem enviarei, né? Aí ele queria, envia-me a mim, mas eu estou com minha boca impura. Ou seja, não é que a boca dele estava suja, estava com o coração impuro, não estava com a vida de acordo com a palavra de Deus. Então ele estava se sentindo uma pessoa impura. E Josué, Deus pegou e falou, não, tira as vestes dele, dá essa veste aqui para ele. Então Deus é que coloca a veste na gente, e a veste da gente é de justiça. A veste que Jesus fala aqui, que Deus quer que a gente saiba, é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É considerado os nossos vestidos, faz parte da armadura do cristão. As vestes, o verdadeiro evangelho é o vestido do cristão. E aí em Efésios 6,4 fala, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Então, Deus vem analisar o caráter da gente, a opção da gente, pelo erro, pela justiça, por Deus ou por Satanás, né, a nossa oferta, né? E Isaías 6,13 fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, vi também um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam seu rosto, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. A gente já viu esse texto várias vezes, né? E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso não é agora, né? A hora que Jesus vier, que vai julgar todos. Então, não se preocupe se Deus está preocupado se tem um marido, ou 2, ou 3. Deus está preocupado com isso. Porque se você estiver firmado no Evangelho, você vai ter só o seu marido mesmo. Se você estiver firmado em Jesus, você fez a opção por Jesus. Você vai seguir o verdadeiro Evangelho, vai seguir a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a mesma de Deus, porque Jesus é Deus. Então, a gente não pode tirar a palavra da boca de Jesus. Ele repete o que Deus mandou ele falar, como homem aqui, e a gente aprendeu, e ele já ressuscitou, está com Deus de novo, não é? Então, a gente tem que prestar atenção na Bíblia para não ficar explicando literalmente o que está escrito ali.
Você tem que ler a Bíblia toda, chegar até Apocalipse. Apocalipse também foi escrita em símbolos, senão não tinha chegado até nós hoje. E aí você compara um livro com o outro, o que está acontecendo ali, o que Deus falou, quais são as profecias que Deus fez, se estão cumprindo as profecias. E aí, no final dos tempos aqui, realmente, a igreja vai estar muito adulterada, né? Porque ela já tirou um monte de coisa que Deus mandou guardar, ela não guarda, né? Ela explica do jeito que ela quer explicar mesmo, né? As igrejas, assim, ela não procura andar de acordo com o que foi escrito desde o início da Bíblia até o final. Ela pega partes assim e explica do jeito que ela entendeu ali, não vê o texto, não vê o contexto, não vê o antes, não vê o depois, não vê a época em que foi falado aquilo, que reino que estava naquela época. Então, vocês podem estudar, se vocês quiserem, que vocês vão ver que esse texto de Isaías não fala de prostituição da mulher com o homem aqui da terra. Fala de prostituição da mulher que é a igreja de Deus. Tem a mulher pura, a mulher de vermelho. Tem a igreja pura, né? E a igreja prostituída. Prostituição quer dizer misturar, adulterar, misturar um com o outro, vira uma bagunça danada, não é? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque não é fácil explicar em poucos minutos isso, né? Mas o que vocês têm que ter em mente é assim: escolho Jesus. Escolho Jesus hoje e para sempre, não é? Vou deixar aí o link aí para vocês seguirem essas pessoas que explicam muito melhor do que eu, mas já dei uma pequena luz no caminho para vocês, para não se perderem no final. Quero estar com todo mundo na hora que Jesus voltar e pegar e ressuscitar todos nós, os mortos e os vivos que ficaram do lado dele, do Evangelho verdadeiro, do Evangelho vivo, seguindo e praticando o que Jesus deixou aí de orientação para nós. Grande beijo para vocês.